Olá! Estamos começando o episódio 48 de Papo Sem Boteco, hoje numa vibe um pouco diferente, porque estamos todos entristecidos. A notícia do momento, nesta segunda-feira, faleceu James Earl Jones. Se você não conhece pelo nome, é o ator que deu a voz ao Darth Vader desde o filme original de 1977. Então, nosso episódio hoje vamos prestar tributo a James Earl Jones, a sua carreira, a sua trajetória, não só no cinema, ele também tem uma trajetória muito prolífica no teatro. Vamos falar um pouquinho de como ele foi parar em Star Wars, quais produções ele participou, enfim, vamos destrinchar um pouquinho, fazer um tributo, né? Vamos agradecer e lembrar tudo que ele produziu nas artes, no cinema, né? Como homenagem à sua trajetória a esse grande ator. Para participar comigo desse episódio, temos a presença do Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco. Bem-vindos ao episódio 48. Como o Nado já anunciou aí, vamos prestar esse tributo ao James Earl Jones, essa figura importante no cinema, no teatro e em toda a parte da sétima arte. Bom, nós vamos falar bastante sobre ele, enfim, um cara premiadíssimo. Fique com a gente, aguarde que muitas informações vão vir. Se você não conhece, aproveite para conhecer mais com a gente sobre esse rapaz. Acomode-se aí na sua cadeira, continue fazendo seu exercício físico. Vamos lá que a gente vai entregar para vocês aí uns bons minutos de bastante informação e uma singela homenagem à vida e obra desse grande homem chamado James Earl Jones. Vem comigo. Também está com a gente o Vitor. Salve, salve, queridos boteconautas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Sem Boteco. Hoje um pouquinho diferente, mas sempre com muita informação, com muita qualidade naquilo que a gente tenta fazer para vocês e de uma maneira mais diferente. Mas fiquem com a gente, vai ficar bom. Vamos tentar não manter a vibe tão de tristeza, vamos tentar manter uma vibe mais de celebração, de agradecimento, né, por tudo que esse senhor nos presenteou, né, nas artes, nas suas atuações, não só como voz, mas também atuações físicas, né. Não podemos não começar falando de Star Wars, que foi um dos papéis principais dele, né, por onde ele é mundialmente conhecido. Então, lá em 1976, final de 76, início de 77, enquanto estava sendo gravado o primeiro filme, que depois foi ser rebatido, no início era só Star Wars, e nós já contamos isso num episódio específico de Star Wars, inclusive se você ainda não viu, tá no Spotify e no YouTube. Quando o George Lucas, então, conseguiu ali no fim da década de 90 e 2000 lançar a segunda trilogia, a segunda parte, o episódio original foi rebatizado para o episódio 4. Então, aqueles eram episódios 4, 5 e 6, os primeiros que foram lançados, em 77, 80 e 83. E depois veio o episódio 1, 2 e 3. Lá no primeiro episódio, o ator que dava corpo, que dava vida física ao Darth Vader, é um ator chamado David Prowse. Ele tinha as características físicas que o George Lucas queria para aquele personagem. Cara alto, forte, imponente. Ele tem 1,98m, tinha, porque ele também já é falecido. Mas tinha 1,98m de altura, fisiculturista, cara porrada. Porém, a parte de... Até porque era uma época em que se usava muito do físico do ator e pouco de CGI, porque hoje em dia tu pode pegar um ator qualquer e fazer ele parecer mais alto, fazer ele parecer mais baixo, né? Sim. Como no exemplo lá do Senhor dos Anéis, que o ator que interpretou o Gimli, Puxa, ele também é o Hagrid, agora me falhou o nome dele. Não é o Hagrid, é outro ator. Rhys Davies, me falhou o primeiro nome dele. John Rhys Davies. Ele também não fez o Hagrid? Não é o mesmo. Ele fez o Hagrid também. Não é o mesmo. Olha, bom, tá, beleza. John Rhys Davies, enfim, ele... John Rhys Davies fez o Gilly e Robbie Coltrane fez o Hagrid. Foi o Coltrane, tá, é verdade, confundi os rapazes. Mas enfim, o John Rhys Davies tinha 2 metros de altura, interpretou um anão, né? Não, e na cena, logo no início do filme da carroça, quando o Gandalf chega no condado, tem uma questão de perspectiva forçada. Se você procurar aí no YouTube, making off, bastidores, vai aparecer. Mas voltando ao Senhor dos Anéis, voltando a Star Wars e voltando a Star Wars e o Darth Vader, o David Prowse, na parte de interpretação vocal, não estava chegando no ponto que o George Lucas tinha imaginado para esse personagem. Ele tinha um sotaque escocês muito forte, muito, muito forte, e não tinha voz suficientemente ameaçadora. E aí ele foi atrás
de atores. O James Earl Jones não foi a primeira escolha, ele fez audições, ele testou vários autores até chegar no James Earl Jones. Eu lembro de ter visto um Reels, que Sim, era a circulando nas redes. cena. Isso, a cena com o David Prowse falando e depois a cena com o James Earl Jones Sim. dublando. A diferença que dava do tom de voz, absurdo. do tom de voz ameaçador, né? Não, é gritante a diferença. Sim, parece que é uma caricatura, parece que é uma sketch do Saturday Night Live, sei lá, não tem explicação. Fico chateado de dizer isso, né? Mas, enfim, era a característica do ator. Mas o interessante é que o James Earl Jones, no fim do primeiro filme, quando sobe as letrinhas, quando sobe os créditos, ele não está acreditado. Né? Ele só foi acreditado depois, óbvio. Ele foi lá, ele fez o trabalho, ele recebeu para isso, mas não aparece nos créditos. Ele só começou a aparecer nos créditos a partir do segundo filme, do Império Contra-Ataca. Pro primeiro filme, ele levou 2 horas e meia para gravar todas as falas, porque não eram muitas falas, né? Em 2 horas e meia gravou tudo que necessitava. E o George Lucas precisava ficar lembrando ele de não ter muita emoção, não ter muito sentimento, manter um tom mais neutro, né? Porque a ideia é que o Darth Vader, que nem o próprio Obi-Wan disse pro Luke, agora ele é mais máquina do que homem, né? E então tinha que manter um tom sem muitas inflexões. E o James Earl Jones sempre deu muito crédito ao David Prowse, sempre reconheceu que o trabalho que ele fez foi muito difícil, fazer toda a parte física, que diz que era bem quente nos estúdios, embaixo do figurino e da máscara do Darth Vader, que a máscara prejudicava muito a visão. Então toda a parte de linguagem corporal do personagem, que apesar de ser sutil, é importante, foi o David Prowse que fez. Né? Então isso também é interessante. O Earl Jones reconhecia muito isso, e uma vez perguntado, tá, e se para você tivesse sido oferecido fazer a parte física e depois dublar a voz no estúdio? Ele disse, não teria feito, eu provavelmente não teria gostado, não teria aguentado fazer a parte física. Então isso é interessante, essa parceria entre, não é parceria, mas enfim, esse reconhecimento mútuo entre eles. O David Prowse disse que no início ficou meio chateado, não sabia que a voz ia ser dublada. O George Lucas tomou essa decisão do meio para o fim das filmagens, fez na pós-produção, mas depois ele acabou levando mais de boa. Sim, ficou uma voz icônica, né? E muito característica. Não, E por falar em... Tanto é que tem vários elementos que levam ao George Lucas fazer o episódio 1, 2 e 3 lá a partir de 99, 2002 e o último lançado em 2005. Claro, era o desejo dele de contar a história completa, com 6 filmes, como ele tinha concebido lá atrás, na década de 70, mas também tem muito a questão dos fãs, a força dos fãs e a admiração dos fãs por esse personagem, que é um vilão. Tu vê, são poucos vilões que são tão cultuados, tão... não sei se carismático é a palavra certa, mas enfim, são essa presença marcante que desperta esse fascínio nos fãs. Então, porque justamente 1, 2 e 3 é essencialmente a história do Darth Vader. É a história de como aquele menino vira um aprendiz do Jedi e como esse aprendiz do Jedi honrado e valoroso vira o Darth Vader. Ele cai pro lado sombrio e vira esse vilão icônico que aterrorizou a galáxia junto do Imperador, do Grand Moff Tarkin, enfim, e de todos os elementos militares do Império. É verdade. Eu vou fazer um parênteses aqui e falar um bastidor de hoje, inclusive, né? O meu filho, Leandro Júnior, voltou da escola hoje, ele teve a aula de artes, e aí, no final da aula de artes, tinha que fazer um desenho. Aí ele disse pra mim, aproveitei pra hackear a vida. Ele tava fazendo desenho das naves do X-Wing, um jogo de tabuleiro que a gente tem, e aí ele tinha feito no caderno. E aí, como ele já tinha o desenho pronto, ele só usou o desenho, tipo, hackeou a vida, entendeu? Já tinha o desenho pronto, não precisei usar outro, né? Copiou o que já tinha no caderno, botou na atividade da escola. E usou, daí a professora olhou pra ele, muito bem, então já que tu gosta de X-Wing, minha esposa pergunta quem é Darth Vader. E ele disse, Darth Vader é o Anakin Skywalker. Tá, muito bem, o professor sabia, né? Mas aí depois a gente filosofou sobre esse conceito, quem é Darth Vader? Como é que tu define quem é Darth Vader? É um grande Sith Lord, o cara que trouxe o equilíbrio pra força, o cara que foi o Sith, que era o companheiro, ou a secla do Imperador, enfim, né? E por todas essas características, o personagem se tornou icônico e se tornou amado pelos fãs, tanto que os filmes são de bastante sucesso.
E acho que especialmente pelas atuações, né? Tu vê que o James Earl Jones levou o Darth Vader até o final. O último crédito de trabalho do James Earl Jones está aqui como sendo a série do Obi-Wan. Só que, na verdade, deram os créditos para ele, até onde eu sei, mas ele, de fato, não chegou a fazer falas novas para a série do Obi-Wan. A série do Obi-Wan, eles só aproveitaram falas já gravadas da voz dele próprio e usaram, né? Porque tem momentos que tem a voz misturada do Darth Vader com o próprio o Hayden Christensen, né? Não, na verdade, assim, tem falas novas, tem algumas frases novas. É que ele já tinha 91 anos quando a série foi feita. E aí ele autorizou a Lucasfilms, junto com uma empresa parceira, utilizarem gravações antigas e gerarem novas falas a partir de inteligência artificial. O que eu procurei hoje à tarde também sobre isso é se ele já deixou alguma coisa vendida, autorizada, para projetos futuros. Eu não achei esta informação. O que eu achei com certeza. Talvez essa informação nem seja pública. Ou ele já tenha feito algum acordo desse tipo, a informação ainda não seja pública, só vai surgir nos próximos meses. É possível também. Mas realmente, o último crédito dele oficial, então, que ele realmente atuou em Rogue One, de 2016, e na série do Obi-Wan de 22, então, a voz do Darth Vader foi criada por inteligência artificial, né? Aproveitaram algumas gravações antigas e falas novas com a devida autorização dele e também devida remuneração por essa autorização. Falando em remuneração, no primeiro filme, o Star Wars original de 77, então ele levou 2 horas e meia para gravar as falas e ele recebeu $7.000 por esse trabalho. Pô, $7.000 por 2 horas e meia de trabalho hoje já é uma boa remuneração. Naquela época era muito mais. Ele disse que ficou bem feliz com esse acordo comercial. Ele disse que achou que foi como é que diz? Foi bom para todo mundo, né? E aí depois, no segundo filme, claro, aí o Darth Vader passa a ter mais destaque, passa a ter mais falas. Aí já foi necessário um dia inteiro de trabalho. Ele não especifica exatamente quantas horas, ele diz, olha, foi um dia inteiro para gravar tudo do jeito que o George queria, que todos ficamos, eu, ele, a equipe, todos ficamos satisfeitos. E ele não comentou, não achei informação de valores depois para o segundo e terceiro filme, mas certamente deve ter tido uma valorização, né? Até porque ele já era um ator consolidado. Ele já tinha um prêmio Tony, por exemplo, quando fez o primeiro e o segundo Star Wars, que seria o Oscar do teatro, é a premiação dos melhores do teatro nos Estados Unidos, que tem a Broadway, todo um circuito de peças que é super forte naquele país. Então a voz do David Prowse só aparece no filme 3, no filme 3 não, no caso no filme 6, quando o Darth Vader tá para morrer ali, que ele pede pro Luke tirar a máscara dele. Aí é a voz original do David Prowse ali. Boa pergunta. Não, não é. No primeiro filme, quantas pessoas fazem o Darth Vader? 2. David Prowse faz a parte física e o James Earl Jones faz a voz. No segundo filme, no Império Contra-Ataca, nós temos 3 pessoas para dar vida ao Darth Vader. David Prowse faz a parte física, James Earl Jones a voz, e aí nós temos, eu anotei aqui, Bob Anderson fez a parte dos stunts, principalmente a parte de coreografias com o sabre de luz, que o David Prowse não conseguiu aprender de uma forma que ficasse satisfatória. Então tem um outro ator que vai lá e bota a roupa, bota o figurino das vezes só para. Tanto é que, se tu observar a única luta que tem do Obi-Wan com o Darth Vader no primeiro filme são movimentos bem básicos. Aí no segundo já tem uma evolução importante. O Mark Hamill treinou, esgrima artística. Esse ator, o Bob Anderson, era focado nessa arte. Então a gente vê visualmente assim, uma evolução, uma qualidade, cenas bem melhor coreografadas, bem mais interessantes em termos de luta com espadas, no caso, sabre de luz. Tem a luta do Darth Vader com o Luke lá naquela cidade do céu, no qual, iconicamente, o Darth Vader decepa a mão do Luke. Isso, no fim do filme, né? Exatamente. E tem tem todo. Antes de chegar naquele ponto, tem toda uma sequência antes que é bem legal, num cenário meio escuro, enfim, que ele fala Obi-Wan taught you well, né? O Obi-Wan te ensinou direito. Não, o Obi-Wan taught you well no terceiro filme. É no terceiro cronológico, que no caso é o episódio 6. E aí, no Retorno de Jedi, são 4 atores para dar vida ao Darth Vader.
O Prowse faz o físico, o Jones faz a voz, Bob Anderson faz as cenas de sabre de luz, Coreografia. as coreografias. E aí é um ator chamado Sebastian Shaw, que faz aquela cena final lá, quando ele pede pro Luke tirar a máscara, e aí ele com as cicatrizes, machucado e tal. Aí fica a dúvida, eu não achei essa informação. Por que que o George Lucas resolveu, não, agora eu vou botar um outro ator para fazer só essa parte aqui do Darth Vader sem máscara? Por que que não usou o David Prowse, sei lá, de novo? Será porque é o sotaque escocês? Sabe que eu fico vendo vocês falar sobre, principalmente eu acho que a obra em si, que é o Star Wars, e falam com muita propriedade, né? Eu não tenho essa propriedade toda para falar. Eu brinco, né? Eu não meto nesse vespeiro, que eu acho que é uma galera que gosta muito, e eu admiro e respeito, que é a galera que curte. E sei que é uma legião de fãs enorme, e vocês dois aqui são a prova viva disso. Desculpa te interromper, mas é mais do que uma questão de gostar um pouco, gostar muito, gostar demais, ser fanático, tem uma questão cronológica óbvia. As primeiras vezes que eu e o Lelê vimos Star Wars, tu não era nascido, né? Não, com Então, certeza. Eu acho que é um marco, de fato, é um marco, entendeu? Eu não tenho esse mesmo, não é nem apreço, eu acho interessante, mas eu não tenho assim, esse mesmo fanatismo. Eu não lembro das histórias. Eu lembro de alguns personagens, claro, Darth Vader é icônico, não tem como tu não lembrar dele, enfim. Mas a voz do James Earl Jones, ela é sim marcante, né? Ele em si. Então, eu acho que o Darth Vader e o James Earl Jones, eu acho que eles são um casamento perfeito, assim, sabe? Eu acho que parece que é um casamento perfeito. E eu vou ter um maior contato, mas pequeno, assim, com o James Earl Jones lá numa série, aquela minha série favorita, que é o The Big Bang Theory, quando ele aparece. Porque a série, que é uma série de nerds, ela retrata muito sobre Star Trek e Star Wars, né? Star Trek, Star Wars. E aí acabam que aparecem muitos personagens do Star Wars, né? O próprio Mark Hamill aparece, né? O James Earl Jones aparece. Depois eu até vou comentar sobre. Como é que é o nome dele? O Will Wheaton aparece. Então, são personagens que aparecem muito. O um Mark outro Hamill faz ator, só uma aparição. que é o Brett, não lembro o sobrenome dele, que faz o Sr. Data, aparece também nos 2 ou 3 episódios. Isso. Ele aparece também, e ele aparece bastante até na série, o Will Wheaton. O James Earl Jones aparece em um episódio só. Mas eu digo assim, eu olho pra ele agora com a imagem assim projetada, ele parece ser uma pessoa assim muito carismática, uma pessoa que deveria ser muito. Eu olho pra ele assim e olha, eu gostaria de ser amigo dele, sabe? O tipo de pessoa que eu gostaria de ser amigo, porque ele me parece uma pessoa muito legal. E ele, na série, claro que ele aparece ali de uma maneira mais humorística, né? E aí tu pensa assim, bah, ele faz aquela voz daquele personagem que é tão sério, que é o Darth Vader e tal. Então, cara, não tem. Ele é um casamento, assim, perfeito. Eu repito, eu volto a dizer, é um casamento os dois, né? O Darth Vader com a voz dele. Então, é só agradecer por ele ter participado enfim, se for o George Lucas, seja lá quem for, ter escalado ele pra fazer esse personagem, porque eu acho que ele dá a voz, né? Não é a vida, é a voz para um personagem de suma importância, né? Como vocês falaram, são poucos vilões que têm apreço assim pela galera como o Darth Vader tem, né? E ele é a voz marcante do Darth Vader. Ele é o Darth Vader, não adianta. Sim. Tu falou em comédia, tu vê que ele tem uma participação bem importante num filme de comédia que nos anos 80 fez bastante sucesso, 90 fez bastante sucesso, que é o Príncipe em Nova York. No Isso. Príncipe em Nova York, ele faz o papel do pai do príncipe, que é o pai do personagem do Ed Murphy, né, que já era um ator com uma carreira de comédia consolidada. E aí teve o Príncipe em Nova York 2, agora em 2021, pela Netflix, e ele voltou e fez o papel do pai do Ed Murphy novamente, né? Então, essa veia humorística, essa veia de piada e tal, de rir, enfim, ele também tinha. Ele era um ator muito versátil. Tu podia ver ele tanto atuando em comédia ou atuando, tipo assim, seriamente como o Darth Vader, né? Eu vou falar um pouquinho depois da outra interpretação mais icônica dele. Ele tem momentos dos dois lados, mas dá para perceber o quanto o James Earl Jones era um ator assim que merecia todos os prêmios que tinha.
O Príncipe em Nova York, o primeiro é de 87 ou 88. Foi um outro grande sucesso também, óbvio, um papel pequeno, mas um papel importante e marcante, o papel dele. E o Príncipe 2, que agora foi feito muitos anos depois, foi agora lançado em 2021, foi o último papel oficial dele. E é bizarro porque nesse filme, o personagem, né, o Jafar Joffrey, que é o rei, né, o rei de Jafar Zamunda, Joffrey. Zamunda, esse país fictício na África, ele diz, tá chegando o meu tempo e tal, e aí eles fazem um funeral dele enquanto ele vive. Não, vamos fazer aqui para eu ver como é que vocês vão fazer o meu funeral, e aí tem umas homenagens, blá, 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 e ele acaba morrendo durante o funeral. E aí a gente revê essa cena agora, assim, acaba tendo um outro... Pega de um jeito diferente, sabe? Tem uma outra vibe, tem um outro significado, assim, é bem triste. Bom, ontem eu vi um reel que alguém botou, que é de gravações do filme que tu já vai falar, vou furar teu olho, do Rei Leão, né? Que foi outra voz marcante, incrível, espetacular, né? O trabalho de voz, voice actor, né? Voice acting que ele fez, dublagem, né? Para nós aqui em português. E aí a Descendants está explicando pro Simba, né? Todo rei, um dia o seu tempo chega ao fim, e vem um novo rei, e os reis do passado estão nas estrelas. E aí vem aquela música, tema do Hans Zimmer. Puta, eu dei o telefone você pra minha esposa e só baixei. Só baixei e deixa vir, sabe? Deixa vir e ela, tu tá bem, eu não conseguia nem dizer tô bem, sabe? Bah, e aquela ali foi num determinado momento que me pegou assim no contrapé e azar, deixa, sabe? Porque é uma parte da nossa infância, né? Uma outra parte da nossa infância que tá... Claro, os trabalhos continuam aí, mas a pessoa partiu para o outro plano, né? Aliás, Deixou um legado. a NASA fez uma publicação oficial muito legal falando também dessa coisa das estrelas, que as estrelas estão aqui para nos guiar e agora ele mais um. Achei muito, muito legal, muito singelo. Não, eu ia dizer que a última vez que eu fiquei tão chateado, assim, tão triste, assim, tão abalado com a perda de um ator, enfim, de alguém do mundo das artes, foi também uma pessoa que foi conhecida pela voz, que foi o Isaac Bardavi, que era a voz clássica do Wolverine. Bah, também, a última foi 2021, eu acho, que ele partiu e chorei que nem criança. Assim, principalmente vendo um Rios que tinha que mostrar vários personagens dele, e via o Wolverine, via o Esqueleto, e daqui a pouco via o Tigrão, cara. Puta, eu adorava o Ursinho Puff, e aí tu vê como o cara era bom, né? Que nem a gente tava falando do James Earl Jones, é a mesma situação, a versatilidade. Fazia desde lá do casca grossa, que era o Wolverine, e fazia aquela coisa inocente e infantil e carismática que era o Tigrão, assim. Pá, aí me pegou no contrapé também, deixei vir. E realmente, o James Earl Jones muito versátil. Quero falar também de outros filmes que ele fez, uma parte de aventura, investigação, CIA, que é um estilo de filme que eu gosto, que é das séries do Jack Ryan, que é do autor clássico aquele, o Tom Clancy. E ele fez Jogos Patrióticos, que inclusive é o Harrison Ford no papel principal como o Jack Ryan. E tem mais um filme que eu não me lembro o nome agora, daqui a pouco a gente pode dar uma espiada aí na filmografia dele no IMDb. E também ele fez um outro muito interessante chamado A Caçada ao Outubro Vermelho, também 87, 88 dessa época, com o Sean Connery no papel principal, que é o comandante de um submarino russo que eles querem desertar aqueles oficiais, aqueles marinheiros, e era um escândalo, né? Era um incidente diplomático, os russos desertarem para os Estados Unidos. E aí, enfim, aí tem toda a investigação, tem toda a história. Apesar do filme ser antigo, é muito bom. Tem filmes antigos que ainda vale a pena ver, porque as histórias ainda são muito boas. Mesmo a imagem não sendo de tanta qualidade quanto que a gente vê hoje em 4K, né? Imagens restauradas, som restaurado, mas ainda são filmes com histórias muito interessantes. Se você achar aí em algum streaming, Netflix, Amazon, etc., vale a pena ver que são uns baita filmes, baita filmes. Ele era um general americano no Caçada ao Outubro Vermelho. Não sei se um general ou um almirante, mas enfim, um alto cargo militar. Almirante, Admiral. É verdade, almirante. Muito bem, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco, compartilhe conosco desse sentimento, né? Vamos honrar o legado que esse homem deixou para nós, que esse rapaz deixou para nós, né? Viveu muito bem, o alto das suas 93 anos de vida. Dá para dizer que viveu muito bem.
Mas vamos pegar uma água para a gente, né, manter o sentimento no lugar e vamos deixar os nossos patrocinadores dar a sua palavra deles e voltamos com mais informações de James Earl Jones após essa palavrinha do nosso patrocinador. Ponsoni Odontologia, há mais de 40 anos prestando o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal. Aparelhos ortodônticos, restaurações, clareamento, atendimento infantil e demais serviços odontológicos. Você nos encontra em 2 endereços na Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre. Para maiores informações, envie sua mensagem pelo WhatsApp 984757150 ou pelo Instagram @Ponsoni Odontologia. Atendimento a cargo da doutora Aline Ponsoni, CRORS 15227. Voltamos com o episódio 48 de Papo Sem Boteco. Estamos prestando nossa homenagem ao grande James Earl Jones, que nos deixou nessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Lelê agora quer nos falar um pouquinho mais sobre o fantástico trabalho dele na animação O Rei Leão, da Disney, de 1994. Cara, O Rei Leão é oficialmente o meu primeiro filme no cinema. Eu assisti em 1994, eu tinha 11 anos. Então foi o primeiro filme que eu vi no cinema. É claro que a gente viu dublado, né? Mas depois a gente vai procurar assistir legendado. Naquela época, nos anos 90, hoje nós temos também, né, uma grande produção, especialmente no Brasil e fora, né? De atores que faziam dublagens, né? Dá para destacar também do Rei Leão a dublagem do Jeremy Irons pro Scar, que é fenomenal, é fantástica. Né? Mas o James Earl Jones como Mufasa, ele dá o tom assim de seriedade, ele dá um tom patriarcal. A gente estava falando sobre o quanto ele era um ator versátil, e tem no filme momentos em que ele tá brincando com o Simba. Tem um momento ali, tu acabou de comentar sobre esse momento que ele fala pro Simba, os grandes reis do passado nos enxergam nas estrelas e tal, não sei o quê. E naquela cena depois ali, o Simba pula nele, começa a brincar, daí ele começa a rir. Daí tem a risada do James Earl Jones ali no meio, tem ele brincando assim e tendo um momento divertido, né? E também no filme, né? Poxa, vou dar um spoiler de um filme de 94 aqui, de um filme de 30 anos atrás, né? Mas o Mufasa acaba assassinado pelo irmão dele, o Scar, né? Que tinha inveja e queria o trono, né? Então tem cenas ali também de tensão, de medo, de pavor e tal, sabe? Então tem toda uma atuação. O dublador, a gente já sabia no passado, hoje a gente tem mais condição, porque a gente tem mais informação, a gente descobre mais coisas. O dublador, ele não é um dublador, ele é um ator. O dublador é um ator, ponto. Sim. Né? E alguns atores são ótimos dubladores também, e alguns atores são só atores, e alguns dubladores são só dubladores, não são atores. Isso tá tudo certo. Uma coisa não necessariamente está ligada à outra, né? Mas o James Earl Jones percebe-se muito bem que ele não só era um grande ator, mas também era um grande dublador e conseguia colocar muito da competência que ele tinha como ator na dublagem, e eu acho que o grande... onde se percebe-se isso muito bem é na dublagem do Mufasa, o pai do Simba ali no Rei Leão. É fantástico, é fenomenal. E aí, só para comentar aqui também, o Rei Leão teve um live action. A informação é de 19. E aí, no Rei Leão de 19, a dublagem é dele também. Eu nunca vi o live action para saber se o filme tem alguma diferença. É bonzinho, não tem a mesma mágica do original. Não é ruim, mas também não é pá, que nem o... Mas ele tem cenas diferentes ou as mesmas cenas? Uma ou outra coisinha diferente, mas essencialmente 90% dois é são muito a mesma história, é o mesmo filme. Os dois são muito ruins. O Rei Leão? É. O desenho e o live action? Não. Agora nós vamos brigar. Não, para. Tudo não, para. Antes a gente brigar. Tudo tem limite. Antes a gente brigar, deixa eu só fazer o último comentário que eu falei das dublagens do Rei Leão, que são icônicas, né? Falei do Jeremy Irons, mas deixa eu prestar um tributo aqui ao Rowan Atkinson, o Mr. Bean, como Zazu. Sim. Mais conhecido como Mr. Bean, mas é o Rowan Atkinson, o ator. A Whoopi Goldberg, fazendo uma das hienas. Uhum.
E tinha mais um outro ator também que fez uma dublagem importante nesse filme, mas que me lembra o Whoopi Goldberg, Robert Pattinson, o Jeremy Irons O e Nathan o Lane James Earl como o Jones. Timão é muito bom também. Nathan Lane como Timão. Se tu não É sabe a quem é o única Nathan coisa que Lane, presta nesse filme. É o Timão e o Pumba. é porque tu te identifica com o Pumba, né? E com o Timão também. É a única coisa que presta. E as músicas que eles Ah, cantam. O resto do filme se, é chato que dói. Ah, se tá tu não louco. lembra, se tu não lembra quem é o Nathan Lane, lembra de um filme chamado O Ratinho Encrenqueiro. Naquele filme ele faz um personagem que são dois irmãos e ele é o irmão que é o chefe de cozinha. Mais baixinho, mais gordinho, o outro alto magricela. Esse rapaz aí é o Nathan Lane. Lembro bem dele do Ratinho Encrenqueiro, mas ele tem outros filmes Tem um também outro trabalho bons, muito o Nathan Lane. interessante, como é que se diz, celebrado, que é A Gaiola das Loucas, contracenando com o Robbie Ah, Williams. Gaiola. É verdade. É verdade. Pô, patrocinando com o Robbie Williams. Pô, é verdade. Verdade, verdade. Mas, Vitor, tu não gosta do Rei Leão porque ele é um filme que tem musical, como todos os bons filmes da Disney dos anos Não, 90, não. né? Bem, pelo contrário, eu gosto de filmes musicais, inclusive o Aladdin, que é um musical praticamente, eu adorei, mas eu acho que ele é muito chato. Ah, tu tá louco. Ah, tá De louco. bom, é só o Timão e o Pumba pra mim que alegram aquele filme. O resto, é uma história chata, é sofrida, é uma choradeira. Ah, não, não. Desenho choradeira? Ah, tu Querem me tá de enlouquecer. sacanagem. Tu quer. Querem me Não, enlouquecer. para. Para. Jesus, leva essa alma penada, Jesus, pelo amor de Não, Deus. não. E o que vocês acham que vai ser agora o live action acho que é do Mufasa que vai sair, uma coisa assim? Sim, vai sair o filme Mufasa. Mas nem a pau Juvenal. Não me pega nem de ingresso de graça. Vocês podem me falar, então, estamos com ingresso de graça, vamos? Não vou, não me pega. Não me Bom, pega. voltando ao nosso tributo, eu peguei aqui a declaração oficial da Lucasfilmes, traduzi aqui para o nosso público. Não vou ler inteira porque ela é longa, mas peguei aqui as partes que eu achei as mais importantes. Deixa eu ajustar a distância aqui, porque a velhice é um troço sério. Se botar muito perto, eu não... Aqui. Todos nós da Lucasfilmes ficamos profundamente tristes ao saber do falecimento de James Earl Jones aos 93 anos. Por mais de 4 décadas, o ator emprestou sua voz ao papel de Darth Vader na saga Star Wars. James é um dos atores mais versáteis e talentosos do nosso tempo, com um currículo icônico no cinema, no palco e na televisão. O barítono ameaçador que ele trouxe para Darth Vader será para sempre amado pelos fãs e considerado uma das grandes performances de vilões da história do cinema. Sua presença imponente na tela e sua personalidade calorosa fora dela farão muita falta. James foi um ator incrível, uma voz única tanto na arte quanto no espírito, disse George Lucas. Por quase meio século ele foi Darth Vader, mas o segredo de tudo isso é que ele era um ser humano lindo. Ele deu profundidade, sinceridade e significado a todos os seus papéis, entre eles os mais importantes, o de marido dedicado à saudosa Ceci e de pai para Flynn. James fará falta para muitos de nós, amigos e fãs. Para todos nós da Lucasfilmes e para inúmeros membros da audiência, James Earl Jones foi muito mais do que apenas um observador. Ele foi a voz do personagem no centro da nossa história mais amada. E ele permanecerá em nossos corações e imaginações para sempre. Então, a declaração oficial da Lucasfilmes, né, onde ele fez história. Claro, ele também tem uma prolífica carreira no teatro, né? Inclusive, dentre as premiações dele, ele é um dos poucos atores. Lele, põe para nós na tela, por gentileza, o EGOT. O que é EGOT? EGOT é uma sigla para Emmy, Grammy, Oscar e Tony. São as grandes premiações que um ator pode receber. O Emmy é o prêmio da televisão, das séries e filmes que são lançados direto para a TV. O Grammy é o prêmio da música. O Oscar, todo mundo sabe, é o prêmio do cinema. E o Tony é a grande premiação do teatro. Ele é das poucas pessoas que tem os 4, que tem digamos, o arco EGOT, né? Fechou o EGOT e liberou o troféu lá na PSN, né? Tem 4 troféus de prata e quando faz os 4 chega o troféu de ouro, né? Detalhadamente, então, o primeiro Tony, ele tem mais de um Tony, inclusive. O primeiro Tony ele ganhou em 1969 por The Great White Hope, A Grande Esperança Branca. Então ele ganhou Tony, era uma peça de teatro da Broadway, que depois virou um filme. E tá aí James Earl Jones na tela para você,
como personagem do filme, né? A gente está acostumado a ver esse senhorzinho grisalho, bonachão, o vovozinho carismático, né? Que nem o Vitor falou, pô, o cara que eu queria que fosse meu vizinho, né? Mas Com ele certeza. já foi sarado, tava em Um forma. pugilista de sucesso. Corpo de pugilista, exatamente. Um outro filme de destaque que ele fez, se puder projetar na tela, o Presidente. É o Presidente Negro o nome do filme? Presidente Negro. Na tela para você. Então, um filme de 72, 74, por aí, aonde ele faz o papel de um senador americano que é o Designated Survivor, ou seja, é aquele que tem que sobreviver a um acidente caso aconteça algo com o presidente e o vice. Vira o próximo na linha de sucessão. E acontece um acidente e esse senador se torna presidente americano. Então, naquela época, né, representando que seria o primeiro presidente negro. Tu vê, a gente já passou, já teve o Barack Obama, já saiu faz tempo. Mas naquela época ainda era um certo tabu, né? Foi uma coisa revolucionária. Depois a gente teve também o Morgan Freeman representando o presidente americano em outros filmes, enfim. Que é uma história muito bacana. Eu confesso que eu não vi o filme, mas achei reviews interessantíssimos, né, celebrando esse papel e esse filme onde o James Earl Jones então faz é o protagonista. Voltando às premiações, então, ele ganhou o primeiro Tony em 69 e depois ele ganhou um Grammy por melhor narração num audiolivro de 1977, The Great American Documents, Os Grandes Documentos Americanos. Depois disso ganhou um outro Tony em 87 por ator principal na peça Fences, né, Cercas. Um Emmy, ganhou 2 Emmys no mesmo ano, em 1991, um por melhor ator coadjuvante numa série chamada Conflito em Los Angeles e outro por ator principal numa outra série chamada Anjo Maldito, onde ele é um policial, investigador. Eu lembro vagamente de ter visto alguns episódios dessa série e era boa, é interessante. Ganhou o Oscar Honorário em 2012. Eu odeio esse nome Oscar Honorário. Eu achava muito mais interessante que eu chamava Oscar pelo conjunto da obra, pela carreira, né? Mas enfim, ganhou em 2012, foi aí que ele fechou o EGOT, e depois disso ainda ganhou mais um Tony pelo conjunto da obra em 2017. Então, e ganhou também um SAG, que é o Screen Actors Guild, que é a guilda dos atores, né, de cinema. Então, reconhecido pelos seus pares. E nesse discurso do SAG, ele comentou algo muito interessante, que passou muito mais tempo sobre os tablados dos teatros do que em frente às câmeras para os cinemas. E que já tinha ganhado alguns prêmios na vida, todos muito importantes, mas que aquele ser reconhecido pelos seus pares, por outros atores, não por imprensa, ou especialistas, ou voltantes da academia, etc. e tal, era extremamente especial, era diferenciado, era um momento único para ele. Então, o sempre foi um cara muito humilde, né? A gente estava falando isso antes das entrevistas, sempre pareceu uma pessoa super do bem, super da paz, carismático, querido, atencioso para com os fãs, atencioso para com a imprensa. Né? Diferente de outros atores que às vezes a gente vê por aí. Eu vou dar um exemplo só porque não é esse o nosso tópico hoje, mas um cara assim, que é um excelente ator, talentosíssimo, já tem 2 Oscars na carreira, que é o Christoph Waltz, né, por Bastardos Inglórios e Django Livre. Inclusive em anos sucessivos, se não me falha a memória, né, um foi num ano e no ano seguinte ganhou o outro. Mas que tu vê nas entrevistas, o cara é meio mala, ele é meio. Parece que tá lá. O produtor me obrigou a vir aqui dar entrevista para esse cidadão. Eu me lembro de críticos e gente da imprensa aqui brasileira que vai entrevistar e aí às vezes não tá com o inglês tão afiado, ele ficava corrigindo o inglês da pessoa. Então, um cara meio antipático. Não vou dizer que ele é. Não vou usar outras expressões, mas no mínimo antipático, acho que dá para classificar o senhor Christoph Waltz, apesar de ser talentosíssimo. Então o James Earl Jones é o contrário. Repete o prêmio do James Earl Jones. Qual o prêmio que tu quer? O prêmio que ele ganhou por Fences. Foi um Tony, em 87. Tá, ganhou um Tony Award. Tá, o Fences, no caso, nesse caso aí, ele era uma peça de teatro, isso? Então o Tony é uma peça de teatro, foi o segundo Tony dele. Ah, perfeito. Porque se o Fences virou um filme no ano de 2016, interpretado pela Viola Davis e o Denzel Washington. Eu lembro. Inclusive, a Viola Davis e o Denzel Washington ganharam Oscar por esse filme. Então, o nome
o título que deram em português é bem diferente, não tem nada a ver com... Um Limite Entre Nós. Tem alguma É o título em português. correlação, tá, Por isso Fences, que Fences é do inglês cercas, cerca, né, no caso. E agora eu lembrei, ele depois Engraçado que, só um parênteses, desculpa, para finalizar, é que esse filme é premiado, a história é tão densa que atores diferentes ganharam prêmios também pela mesma história, né? Uma no cinema e uma no teatro, isso que eu achei interessante. O que fez o ator principal no teatro ganhou o Tony, e o que anos depois foi representar o mesmo personagem no cinema ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar, né? Que é o segundo Oscar do Denzel Washington, inclusive. Isso. O primeiro é por Dia de Treinamento. E... Tava falando do Fences... Conduzindo Miss Daisy, que foi um filme celebrado, famoso. Acho que o Morgan Freeman foi indicado. Não sei se ele chegou a ganhar também Oscar por esse filme. Anos depois, daí o filme foi adaptado para uma peça na Broadway e o James Earl Jones fez o papel do chofer negro, que nas telas do cinema foi do Morgan Freeman. Não sabia disso. Tem um outro filme também que é muito falado, que é Campos dos Sonhos, de 89, com o do Dança com Lobos, Kevin Costner. O Kevin Costner. Junto com o Kevin, contra a cena com o Kevin Costner, ele já viu algumas cenas desse filme, não consegui ver inteiro. Muito bom também, muito interessante, de 89 esse filme, Campos dos Sonhos, e é muito elogiado. Quem já viu diz que é incrível. Vou dar a informação completa, mas antes, só para falar, o Conduzindo Miss Daisy levou 4 Oscars. De melhor filme de 90, Morgan Freeman leva o Oscar de melhor ator, desculpa, que é leading role no inglês, mas no português é só melhor ator. Não é ator coadjuvante, é o ator num papel melhor ator, ele é o principal. A Jessica Tandy ganha como melhor atriz e o Dan Aykroyd ganha como melhor ator coadjuvante. E ele também ganha como melhor roteiro adaptado. Sim, é um livro, não é? Eu acho que é um livro, mas aqui ele fala 4. Não, então são 20. Não, tá. Na verdade, e o Dan Aykroyd ganhou. Ele foi indicado a melhor roteiro adaptado, mas acho que não levou. Vou conferir depois. Então aí pra você, Campo dos Sonhos, de 1979, com Kevin Costner, James Earl Jones e Amy Madigan. Um outro papel que muita gente não lembra, porque é um filme antigo, no filme Conan o Bárbaro, que é um dos primeiros, se não o primeiro grande sucesso do Schwarzenegger, né, no papel principal, de Conan. Acho que é o primeiro sucesso. James Earl Jones é o vilão, ele aparece. Sadum. Não, ele é o ele é o Tulsa Doom. Ele é o vilão do filme, Tulsa Doom. Eu lembro do Tulsa Doom. Cara, que loucura! Eu já vi essa imagem. Mas o nosso Boteconauta não deve ter visto, então na tela para vocês agora, James Earl Jones como Tulsa Doom. O pessoal do figurino aí não foi muito legal com ele. Não parece muito assustador, sei lá. Mas de quando que é o Conan o Bárbaro? Esse filme 80, é o quê? 70 e... 80? Imagina, o James Earl Jones já tinha aí os seus 60 anos aí, não? 50 e poucos. Ele é de 31. De 31, então se é 80, já tinha o quê? 49, 50, ele é o tudo. Nossa, me deu até vontade de ver esse filme. Eu pensei em rever esse filme. Essa aí é de 91, quando ele ganhou 2 Emmys na mesma edição por 2 trabalhos diferentes. Inclusive, o James Earl Jones tem um trabalho que ele ganhou por Reading the Bible, que é lendo a Bíblia, né? O que me lembra que aqui no Brasil a gente também teve um famoso fazendo isso, que foi o Cid Moreira. Isso. Também fez esse trabalho de ler a Bíblia, também outro vozeirão. Pois então, né? Prezados ouvintes e telespectadores, era o que tínhamos para falar para vocês hoje, o nosso singelo tributo à vida e obra de James Earl Jones.
né? Ele se tornou um com a força, sentiremos falta de tudo que ele ainda poderia produzir, mas estamos felizes, né, pela sua contribuição, pela sua participação nos desenhos, na arte, na Broadway, no cinema, enfim. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Um forte abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco, por sua companhia até aqui. James Earl Jones deixou o seu legado e vai ficar na nossa memória, mas o Papo Sem Boteco vai voltar nas próximas semanas, né? Não se esqueçam, lembre-se quem você é, né? Simba. E aproveite bastante aí esse finalzinho de inverno, tá começando a esquentar, já logo vem a primavera. Siga ouvindo a gente tanto no Spotify quanto no YouTube. Se tu estiver no YouTube aí, por favor, ativa o sininho para receber uma notificação de quando a gente postar um episódio novo. Se tu estiver no Spotify e estiver nos vendo pelo celular, pô, se tu puder dar essa moral aí, avaliar a gente aí no Spotify, a gente agradece bastante. Nos siga nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima! Queridos boteconautas, ficamos por aqui. A obra de James Earl Jones ficou. Nós seguiremos construindo a nossa obra. A obra dele está à disposição em vários lugares. E fica o legado, fica a homenagem. O Papo Sem Boteco vai voltar com outros assuntos, com mais conteúdo, sempre com muita qualidade, ou a qualidade da melhor maneira possível. Continuem com a gente, nos sigam lá no @Papo Sem Boteco, deem a sua sugestão também, deem o seu comentário, e vocês já sabem, nos vemos numa próxima e até lá!